Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na TV Diário, na Verdinha, aonde você quiser ouvir, tem Que Nem Tu. E Karine, esse episódio eu já fico muito nervoso, porque sempre que eu trago pra cá pro Que Nem Tu alguém que é do podcast, que entende podcast, né? Eu fico nervoso porque o sarrafo sobe lá pra cima, né? E o nosso convidado hoje, para mim, ele é uma grande referência em compreender podcast, em compreender técnica, em compreender edição. E aí que me deixa mais nervoso ainda. Qualquer desvio nesse áudio aqui, eu vou ficar me tremendo todinho, porque nossa edição assim, é uma edição mínima, nem se compara ao trabalho que o nosso convidado faz. Exatamente. E é uma referência não só pra gente, né? Assim, é uma referência nacional. E Alan, sabe aí que ele é advogado, aí produtor, editor e apresentador do Budejo. Entregando, né? Já começando a Do grande entregar. Cariri. E aí ele toda semana tá levando aí o Cariri pros nossos ouvidos. Fez tanto sucesso, um trabalho tão cuidadoso, que virou essa referência nacional e participa de podcasts aí que, se você não ouviu, deve ter, pelo menos assim, soado muito familiar, né? Como A Mulher da Casa Abandonada, E vários outros Mamilos aí. e o Projeto Humanos. É. Então aí a gente tá aí com essa grande referência nessa podosfera. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu, Luan. Obrigado, gente. Não, eu tava nervoso, mas com essa apresentação eu fiquei mais nervoso ainda, porque agora é o meu sarrafo que tá lá em cima, né, pra ter que... Pô, mas tô bem feliz de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Pô, fiquei muito feliz de conseguir vir nesse momento aqui pra gente conversar, né, sobre o Budejo, sobre a série do Budejo que a gente tá lançando. Enfim, obrigado pelo convite, gente. Luan, quando é que nasce o Budejo, assim? Como é que surge a ideia de criar o podcast? Por quê? O que que te motiva lá atrás? Cara, nasceu em 2019. A gente tinha um grupo, assim, que muita gente gostava de podcast, ouvia muito podcast, mas não tinha nenhum lá no Cariri, assim, feito, pelo menos que a gente conhecesse, assim, feito no Cariri e sobre o Cariri, né? E a gente sentiu que tinha esse vácuo ali, assim. A gente viu que tinha muita gente interessada e pouca... E se ouvia pouco o nosso sotaque, as nossas histórias. E aí a gente se juntou, assim, um grupo que não eram necessariamente amigos conhecidos, a gente meio que foi se juntando pela ideia em comum de fazer um podcast. A gente foi, essa pessoa aqui é interessante, acho que renderia, vem aqui, bora conversar. E a gente juntou esse grupo, fizemos. No começo o Budejo tinha muito essa ideia de ser bem focado no Cariri mesmo, assim, de vamos falar sobre as festas daqui, sobre o pau da bandeira, vamos falar sobre os bares do Cariri famosos, assim, os mais culturais, tipo Cabeça de Cavalo, uns bares assim meio folclóricos do Cariri. E a gente viu realmente que a galera curtiu se ouvir, né? Porque é bom a gente se ouvir, né? Demais. A gente, eu ouço podcast desde 2008, eu acho, 2009, na pré-história do podcast, né? Quando você tinha que baixar o MP3, colocar no celular, assim, que nem faziam os antigos, né? E só que, assim, cresci ouvindo podcasts feitos em São Paulo, né? Assim, com o sotaque de São Paulo, falando as histórias de São Paulo, as ruas de São Paulo, e a gente ia tendo que ir se adaptando, assim, né? Então, quando a gente começou a fazer, eu acho que rolou muito isso, da galera gostar de se perceber ali no assunto, né? Esse bar aqui eu conheço, essa rua aqui eu já fui, essa festa aqui eu gosto de ir todo ano e tal. A gente viu que foi também aumentando o interesse das pessoas para além do Cariri, né? Assim, muita gente daqui de Fortaleza começou a gostar, começou a perceber as diferenças que tem entre Fortaleza e Cariri, que são muitas. Pois é, tu acha que o Budejo ele acabou também ajudando a aumentar a visão de mundo, a visão de Ceará que as pessoas têm? Porque acho que a gente até já falou aqui no Que Nem Tu sobre isso, né? Às vezes as pessoas pensam no Ceará e lembram só de Fortaleza, né? Cara, eu E gosto... eu acho que o Budejo ele ajuda as pessoas a lembrarem que no interior e no Cariri tem muita coisa. Tem muita coisa, cara. E eu acho que rolou um pouco isso, assim, pelo menos na nossa audiência, de você, enfim, explicar melhor o Ceará. Porque já tem meio que quem não é do Nordeste, já vê o Nordeste como uma coisa única, né? E aí a gente já tem que ir destrinchando aí que não é uma coisa única. Mas, para além do Nordeste, o Ceará em si não é uma coisa única, né? Assim, a gente... a diferença do Cariri para Fortaleza é muito grande, no sotaque, nas comidas, nos costumes, na cultura, assim, tem muitas diferenças.
que eu acho que teve muito isso mesmo, assim, a galera que foi ouvindo é do Ceará, mas fala assim, com esse sotaque que parece mais com o de Pernambuco, não é o sotaque de Fortaleza. Acho que rolou esse processo de, sei lá, assim, de ensinar as pessoas um pouco, assim, sobre essas diferenças culturais. E aí a gente foi percebendo que, como tinha muita gente de fora do Cariri ouvindo, a gente também se sentiu, às vezes, um pouco, talvez meio presos na responsabilidade de sempre ter que falar do Cariri. Uhum. E a gente não queria mais se prender a isso, porque essa é uma preocupação que, às vezes, quem faz conteúdo no Sudeste nunca tem, né? Sim. Tipo assim, eu sou paulista, não vou falar sobre tal coisa porque eu não sou de lá. Então a gente, não, bora falar sobre agora tudo, né? Sobre qualquer assunto que não seja necessariamente só sobre o Cariri, mas sempre com o ponto de vista de quem vive no vive lá, Cariri, né? que sempre é um olhar diferente, né? Assim, Sim. eu acho que essa é a graça do podcast também. Você consegue ouvir pessoas de vários lugares, foge um pouco ali do eixo Rio-São Paulo, e a gente tem o que contribuir, né? Morando fora dos grandes centros, assim, tem uma visão um pouco diferente dos assuntos. Acho que isso também foi criando essa identidade do Budejo, assim. Hoje a gente consegue falar, claro, a gente sempre tenta puxar assuntos do Cariri, assim, como a série que a gente tá fazendo agora e tal, que a gente fala depois. Mas a gente também gosta de falar sobre política nacional, assim, sem se prender só ao Cariri. Mas aí a gente vai falar do ponto de vista de caririenses, né, sobre a política nacional, assim, que é diferente, né, de você ver o Jornal Nacional e tal. Assim, acho que... E Luan, antes do Budejo, você já fazia um podcast que era com uma pegada mais pro esporte, né? Como foi isso e por que que você desistiu dele? Botou ele pra escanteio? Cara, pois é, assim, eu adoro podcast, assim, eu acho que é a minha mídia favorita há muito tempo, e eu sempre fiz podcasts na brincadeira, assim, eu desde, pô, muito jovem, assim, eu fazia uns com um amigo sobre videogame, depois fiz sobre cinema, fiz um com o Cristal, que tá aqui, minha namorada, a gente fez um sobre filme, dicas e tal, mas era sempre muito num hobby, assim, sabe, a gente nunca levou muito a sério. Aí eu me juntei com alguns amigos, a gente fez o Esquenta Bancos, era o nome do podcast, que era sobre futebol, mas era mais uma desculpa que a gente tinha de se reunir para falar de futebol, que a gente sempre amou falar, do que, vamos levar a sério esse projeto aqui, investir, ter uma periodicidade ali, todo esse processo que tem que ter, né, para um podcast dar certo, tem que seguir uma cartilha ali, que a gente não se preocupava muito com isso, porque a graça pra gente era, eram amigos desde o colégio, que depois da faculdade se distanciou um pouco, mas aí com esse podcast a gente se junta toda semana, conversa um pedaço e tal. E aí, quando o Budejo começou, ainda fiquei conciliando com os dois, mas aí o Budejo acabou virando sério, assim. E aí eu saí lá do Esquenta Bancos, o Esquenta Bancos também acabou depois de um tempo. Mas foi muito legal, assim, e foi, acho que eu aprendi muito na edição, assim, né? Porque editar podcast é um negócio que vai muito da prática, né? Não tem muito, assim, uma fórmula mágica que você... Sabe, não tem um tutorial que você lê e de repente você sabe editar, né? É muito tentativa e erro. E esse tempo lá no Esquenta Bancos e editando essas coisinhas assim na brincadeira foi que eu fui tendo algumas noções assim de edição, de timing, de trilha e tal. Então contribuiu muito assim para o Budejo surgir, porque quando o Budejo começa, eu já tenho essa experiência assim, já tinha equipamento, já tinha noção de edição, aí a gente já começou já num nível um pouco acima do que geralmente se começa um podcast caseiro, né? Sim. Já tinha uns microfonezinhos bons e tal, uma certa noção ali. Então acho que isso ajudou muito o Budejo a começar já de um jeito diferente, assim, que chamou um pouco a atenção, sabe? E no começo ali do Budejo, assim, vocês foram crescendo em relação à responsabilidade, porque, Luan, eu fico pensando assim, no momento em que vocês se colocam, somos um podcast que mostra a perspectiva do Cariri sobre muita coisa, eu acho que às vezes vocês também, agora eu vou ter que conhecer muito sobre o Cariri para conseguir ter autoridade para falar. Né? Te carregava esse peso? Muito, assim? Não, total, assim, eu morri de medo de, tá numa roda de conversa e alguém me perguntou uma coisa que eu não sei do Cariri e eu ficar, putz, e agora? E eu tô feliz agora com essa série, porque nessa série a gente, assim, mergulhou muito a fundo em coisas do Cariri que eu não conhecia. E agora eu me sinto bem mais apto, assim, a carregar essa bandeira de um podcast que fala do Cariri. Porque, enfim, é uma cultura muito rica, assim, muito complexa, que tem muito assunto, né? Tem muita coisa diferente, muita coisa que você tem que voltar lá atrás pra entender e tal. Mas tem essa responsabilidade. É engraçado como você falou que o Budejo ele trata de temas diferentes. Eu vou até lembrar aqui uma coisa engraçada, porque eu lembro que uma vez... O Budejo eu já citei várias vezes aqui, sabe? Eu não sei se em algum momento chegou pra ti, mas em vários episódios eu citei o Budejo como referência. Inclusive, quando a
a Valéria Vitoriano veio aqui, a Rosclé, ela foi um dos primeiros episódios Foi. por causa do budejo. Porque, assim, eu lembro que eu tava ouvindo quando vocês fizeram um episódio sobre o filme Cabras da Peste. Sim. E aí vocês entrevistaram a Valéria e o Falcão. E quando eu ouvi a Valéria sendo entrevistada por vocês e falando, vala que vontade de conversar com a Valéria também. Quero muito fazer algo nesse sentido. Aí quando surgiu a oportunidade de fazer o Que Nem Tu, a Valéria veio aqui no 4º episódio, muito por conta do budejo. Pô, que massa, cara. Eu não sabia dessa conexão. Muito por conta do budejo, inclusive falei pra ela isso. Mas, Luan, durante um tempo, você foi muito uma voz ativa. Eu não lembro se você ainda... Não sei se você ainda deixa isso muito claro. Mas eu acho que na tua resposta tu já falou. Durante muito tempo você foi uma voz ativa para alertar todo o público, alertar a podosfera de como um podcast do Nordeste ele tem dificuldade para garantir um alcance maior nas próprias plataformas, na própria forma como o Spotify distribui um podcast nordestino e um podcast que não é nordestino. De 2019, de quando vocês criaram o Budejo pra cá, algo mudou nessa linha? Ou tu acha que ainda há muita barreira a ser superada? Cara, eu acho que tem muita barreira para ser superada. Eu acho que, assim, um ponto positivo que rolou de lá pra cá, o Indo e Voltando virou original Spotify. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito esperançoso, assim. Mas eu acho que parou ali, né? Assim, eu não vi, não que eu... Acho que é o único, inclusive, do deve ser o Nordeste. único, pelo menos cearense, assim, que tá lá. Acho que a Lila Germano chegou a ser original Spotify por um tempo. Mas, assim, eu acho que poucas pessoas associam Leila a né? Ela é cearense, ela é daqui e tal. Mas eu acho que o conteúdo dela passa como, né? Não tem muito essa... Como o Indo e Voltando tem, como o Budejo tem, né? Mas mesmo assim, a gente conta em 2 dedos, assim, podcasts, né, cearenses nas plataformas. E, cara, é muito difícil, assim. A gente vê que tem vezes que surge assim, um podcast do nada, lá no eixo Rio-São Paulo, mas já nasce por trás de uma grande produtora, com algum patrocinador, e de repente você abre o seu aplicativo e ele já tem uma recomendação enorme, assim, escute podcast tal, com essas pessoas aqui que você nunca ouviu e tal. Então, eu não acho que seja uma mídia tão democrática quanto falam que é. Assim, ela é democrática só se você tiver muito no lugar certo, na hora certa. Pra gente que faz fora, né, do grande eixo ali, é bem mais complicado, assim, arrumar uma audiência, conquistar uma audiência, chegar nos lugares, assim, né, que geralmente você tem que chegar para o seu podcast ser ouvido e ser acessado. Eu acho que quando a gente tá aqui no Ceará, no interior principalmente, assim, tem muitas barreiras. Acho que o sotaque às vezes é uma barreira. A gente teve muita sorte de que a galera gosta muito do sotaque, assim, às vezes é Porque um o sotaque chamariz. é tão lindo, né? Você quer ouvir Pois o é. sotaque. Mas às vezes tem gente que já começa a ouvir e já não gosta, né? E isso é uma coisa que eu já ouvi muita gente daqui de Fortaleza também. Acho que o PH Santos fala muito isso, né? Que ele sofre muito com isso no YouTube, da galera que começa a ver o vídeo deles. Não, cara com essa voz aí, com esse sotaque, eu não vou nem ouvir. Então, assim, são barreiras que é a gente que entende, né? Assim, a gente passa por isso. E no podcast não é diferente, assim, infelizmente. Mas estamos aí fazendo. O Budejo, ele se sustenta até hoje com financiamento coletivo, assim. São os ouvintes que apoiam e que fazem acontecer ali. Se não fosse, se a gente fosse depender de uma marca e tal, acho que já tinha... Mas você acha que falta uma visão de Brasil mesmo dessas plataformas? O que é um preconceito carregado? Cara, eu acho que é a coisa da bolha, assim, de não ter interesse em furar a bolha. E aí acaba que fica todo mundo falando as mesmas coisas, as mesmas vozes. Você vê, às vezes, esses podcasts, os mesacasts, né, que bombaram, assim, tipo esses de, sei lá, Flow, Podpah e tal. Cara, eles são o mesmo ciclo de convidados, assim, o tempo todo. Eles vão fazendo um rodízio, assim, e você fica, pô, ok, tem seu valor, assim, alguns são muito bons, são engraçados e tal. Mas fica meio que girando em torno do próprio eixo, né? Eu acho difícil, acho que não tem muito interesse de furar a bolha e tentar ouvir o que está sendo dito lá em Belém, o que está sendo dito no Maranhão, sabe, assim, eu acho que não rola esse interesse e não é falta de conteúdo, né? Porque tem podcast bom em tudo que é canto, assim. Mas acaba que vira um trabalho de você ir garimpando, assim, o ouvinte tem que garimpar para descobrir o Budejo, para descobrir o Indo e Voltando, descobrir o Digaí, enfim, né, lá da Paraíba, enfim, tem que ir catando mesmo, porque se for depender do algoritmo, é difícil, assim, infelizmente ainda é muito difícil, e eu acho que é por conta disso, eu acho que é falta de interesse de furar a bolha mesmo, assim, de quem comanda a coisa, né, de quem patrocina, de quem financia e tal. E nesse tempo também, Luan, assim, você tá falando aí que o Budejo se sustenta com
os patrocínios das pessoas, né, que dão apoio. E aí você hoje se dedica completamente a essas produções e edições de podcast, não só do Budejo, né? Mas abandonou a advocacia. Em que Graças a momento Deus. falou assim? Que. Rapaz, não tem um ex-advogado que veio aqui que não disse essa frase, viu? Impressionante. Cara, não era pra mim, assim. Eu fui muito na inércia, entrei na faculdade na inércia, me formei na inércia, fiz OAB na inércia. E aí o podcast me salvou dessa vida, assim. Eu comecei o Budejo ainda advogando. E aí eu comecei, paralelamente a essas duas coisas, a trabalhar na Maremoto, que é uma produtora de podcasts lá do Caio Corraine, que é um cara que tá aí no podcast há muito tempo, assim, profissionalmente. E aí fiquei nessas três coisas ao mesmo tempo, assim. Aí quando eu vi que eu tava deixando de pegar freela lá na Maremoto por conta da advocacia, eu disse, não, eu vou tomar essa decisão aqui. Aí me demiti, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, pedi demissão no trabalho horrível. E foquei nos podcasts, assim, trabalhar na Maremoto e no Budejo. E aí, via Maremoto, foi que eu comecei a conhecer muita gente, assim, do meio ali, editei muita coisa massa lá, como o Mamilos, acho que algum Braincast, enfim, eles tinham muitos clientes, assim, de marcas famosas, tipo Globo, Bradesco, enfim, que a gente editava por lá. E conheci Ivan também, Ivan Mizanzuki, aí com ele eu editei lá o Projeto Humanos, editei Casa Evandro, Altamira e um episódio da terceira temporada agora que é o do Leandro Bossi, né? Enfim, então fui fazendo essas amizades assim no meio e conheci depois, fora da Maremoto, o Chico Felite, né? Que aí com ele eu editei o Além do Meme, editei a Mulher da Casa Abandonada, o Ateliê e um monte de outros projetos com ele, assim. Aí com isso eu me estabeleci, assim, no ramo, né? Comecei a trabalhar com freelas na Maremoto e no Budejo, assim. Hoje meu trabalho integral é só com podcast mesmo, assim. Mas e aí, assim, tu já tinha feito cursos, foi fazendo e autodidata, aprendendo a ver o que é que pegava, como eram as coisas. Isso, foi só tentativa e erro mesmo, assim, tentando lá em casa até dar certo. E Luan, no futuro, tu pensa em montar curso, aula, assim, sobre isso? Penso, algo cara. que coloca... Penso sim, fazer oficina, assim. Tem um amigo meu, assim, que faz um podcast incrível, que é o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, né? Sim. Que ele tem uma oficina dele e eu, às vezes, fico perguntando, e aí, como é que tu faz e tal, pra tentar fazer um pra mim também, assim. A gente fez essa série agora do Budejo, em que eu foquei numa coisa que eu não tinha focado muito antes, que é roteiro de podcast narrativo, né? Porque como eu tava sempre mais pra edição, então agora eu acho que eu tô com um know-how interessante de mais etapas, né, da produção, tanto desde captação, edição e tal, mas o roteiro também, de como fazer um podcast narrativo e tal. Então eu tava esperando acabar essa série pra eu conseguir ter, assim, uma noção maior do que falar na oficina, né, assim. Então eu tenho essa expectativa de fazer no futuro uma oficinazinha. Luan, a série Mestres do Vale Encantado, né, falando um pouco mais sobre ela, primeiro, como é que surgiu a ideia de focar nesse tema, focar nessas histórias durante esse mês de agosto, né? Que estão saindo 5 episódios da série. Isso. Cara, surgiu muito por acaso, assim. Eu tava já com uma ansiedade muito grande de fazer alguma série narrativa, porque como eu trabalhei muito tempo com o Chico, com o Ivan, que são podcasts narrativos, e você fica na edição ali, você fica meio que pô, eu queria fazer um desse, mas eu fazer, né? Assim, uma história que eu quisesse contar e tal. Porque, enfim, são escolas muito boas, né? E você fica na vontade de fazer uma sua também. E aí eu e Cristal, que tá ali, a gente tava num café da manhã com os amigos da gente, que moram vizinhos lá de casa, e eles falaram que tinham feito um passeio lá pelo Cariri, que eles fizeram uma rota conhecendo alguns mestres de cultura. E essa é uma iniciativa que eu não sabia, assim, que existia. Eu conhecia o Expedito Celeiro, né, que eu acho que quase todo mundo nordestino, pelo menos, sabe, pelo menos já viu alguma coisa dele, né? Mas já tinha ido lá, já tinha conversado com ele, mas não sabia que ele era um mestre da cultura e o que tinha por trás dessa iniciativa, né? E aí eles ficaram falando, não, a gente foi lá e conversou com 3 mestres, a gente foi na casa deles e almoçamos lá e ficamos conversando, eles ficaram contando a história deles e tal. Aí eu fiquei, tá bom, legal, interessante. Aí guardei isso. Aí quando foi em junho, no Pau da Bandeira, foram alguns ouvintes do Budejo lá pro Cariri, por causa do Budejo, porque a gente falava do Pau da Bandeira, né?
Virou tradição anual, né? Inclusive. Exato. E aí eles pela primeira vez conseguiram ir esse ano, né? Porque a gente fez o episódio em 2019 sobre o Pau da Bandeira. Aí em 2020 já tem gente com passagem comprada, e aí teve a Sim, pandemia. por causa da pandemia, muita gente adiou, entendi. E aí não teve Pau da Bandeira em 2020, aí 21 também não teve, 22 teve um meio mais ou menos assim, porque a pandemia ainda estava meio que rolando, e ainda teve um enchente lá em Barbalha, que aí, né, enfim, teve os shows foram cancelados para renda aí para as famílias das enchentes e tal. Então também não rolou. Mas eu lembro que rolou aí, que chegou Não, aqui chegou a ter. os pedacinhos do Pau da Bandeira aí, né, em busca. O de 22 chegou a ter, mas foi uma Trouxeram versão... pra Karine também. Foi? E Deu aí... certo, Karine? Deu não. Não deu? Não, mas, tem que ir lá. na Lorena deu. Da Lorena. Mas tem que ir lá, tem que sentar, né? Enfim, tem todo um ritual. E aí esse ano finalmente rolou, né? Eles foram lá pro Cariri, foi incrível, a gente levou eles no Pau da Bandeira. E aí eu aproveitei e fiz esse passeio com os ouvintes. A gente foi lá pra Nova Olinda e conheceu o Mestre Expedito e tal. E a gente foi com um guia e foi incrível, porque na viagem ele foi falando da Chapada e tudo. E aí eu de novo fiquei, cara, isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui depois de novo, mas com o microfone pra gente registrar isso aqui e transformar isso num episódio ou numa série. E aí foi assim que surgiu. Aí quando passou esse passeio com os ouvintes, eu falei de novo com o guia, a gente fez outra viagem, só que aí eu sozinho, com eu e os integrantes do Budejo, e aí levar um gravador e tal. E aí, inicialmente, ia ser só um episódio sobre, ia ser Mestre Expedito, Dona Dinha, que ela faz redes, né, um tear lá, ela faz há décadas. Mestra Zulene, que é uma rezadeira que faz também lapinha com as crianças todo ano e tal. Eram 4 mestres. Só que quando a gente viu que tinha muitos mestres, assim, cada um com uma história incrível, a gente, isso aqui podia virar um conteúdo maior, uma série. E aí a gente resolveu transformar em série. Eu vendi a série para o Chico Felite, né? Ele é produtor executivo, porque, enfim, é uma despesa muito grande fazer, muita viagem, né? Tudo. E aí a gente transformou em 5 episódios. Cada episódio são 2 mestres que a gente entrevista. E a gente conseguiu separar um pouquinho, assim, temas, assim. O primeiro episódio são 2 artesãos, né? Que é Expedito e Dona Dinha. O segundo são 2 pessoas que têm relação com o céu, assim. Porque um é mestre Fransoli, que ele desde criança faz aviãozinho de madeira, numa época que ele nunca nem tinha visto um avião de verdade perto dele, ele é só passando no céu, assim. Inclusive, só um adendo no primeiro episódio, é incrível o momento em que o Expedito Celeiro, ele descobre o nome do podcast, né? E ele fala... Escutem, por favor. É muito bom. Vão lá ouvir o primeiro episódio e ouvir o Expedito Celeiro descobrindo... Como é o nome do podcast? Budejo? É sensacional. E tem muita gente que nem sabe o que é budejar, né? Assim, especialmente quem não é do Ceará. Mas é isso, e aí a gente foi conseguindo dividir por temas, assim, o terceiro é sobre reisado, então são com 2 mestres relacionados a reisado e tal. Aí ficou muito legal, e aí essa iniciativa é isso, né, uma iniciativa do SESC com a Fundação Casa Grande, que surgiu porque a Lemberg e Rosiane, né, que é o casal que fundou a Fundação Casa Grande, que fica em Nova Olinda, que é um lugar que tem que ir, assim, quem nunca foi precisa ir, é um lugar incrível. E eles começaram com a arqueologia social inclusiva, né, que é o tema de doutorado da Rosiane, que é uma forma de enxergar a arqueologia de maneira humanizada, né, trazendo a comunidade para essa pesquisa arqueológica, assim. Então eles foram catalogando objetos que as pessoas guardavam em casa e vendo que aquilo eram objetos que contavam a história do povo cariri, né. Aí com isso foi evoluindo até ele perceber que que lá na região tinham muitos artesãos, artistas que faziam um trabalho meio arqueológico de maneira orgânica, um trabalho de contar uma história. Por exemplo, o Seu Expedito, ele é o museu dele é o Museu do Ciclo do Couro, né? Então, quando você chega lá, você vê toda a história do Ciclo do Couro, que atravessou o Nordeste desde a década de 70 e tal. E assim como ele, tinham vários outros, né? Mestres que contam uma história, e o Museu Orgânico, que a Lemberg criou, junto com Rosiane, é isso, não é um museu nos moldes europeus, né? Que você, sei lá, uma grande sala que vai ter uma exposição e vai ter uma pessoa lhe guiando. Não. É o lugar onde o cara trabalha, ou é a casa dele, que você vai entrar lá, você vai ver ele trabalhando, você vai conversar com ele, e aquilo é a sua experiência de museu, assim. Então é um negócio Tudo muito vivo, né? Vivo, exato. E é um negócio que, isso a gente ouviu muito, assim, não é uma coisa que a coisa vem até você. É você que tem que ativamente ir. Você que tem que perguntar. Se você for lá e ficar calado o tempo todo, você vai sair e não vai ter absorvido nada, assim, além do visual, que é muito bonito.
Então você tem que ter a iniciativa de conversar com essas pessoas, de perguntar o que você quiser perguntar e tal. Eles são sempre muito solícitos, eles adoram receber as pessoas, assim, eles são muito gratos a essa iniciativa que trouxe mais visibilidade, né? Era um trabalho que eles já faziam há muitos anos, mas que hoje tem um reconhecimento oficial, né? Eles recebem um subsídio por mês, assim, que ajuda muito vários deles e tal. Então, surge daí e a gente foi ouvir essas pessoas, assim, contar essas histórias e deixar registrado também, né? Porque a maioria deles são muito idosos, né? Alguns têm situações bem vulneráveis, assim, não é uma coisa também sem, sabe, não é, é uma coisa muito bonita, mas que tem um lado que tem que ser discutido e tem que ser analisado também. Então a gente tentou mostrar esses dois lados, assim, e registrar, cara, porque é uma coisa que daqui a pouco alguns não vão ter mais, assim. E é assustador, né? Como às vezes o registro é difícil, assim. Porque, né? Porque acho que fala muito da nossa discussão no início do episódio, assim, sobre como há uma dificuldade de ter uma visão de Ceará mais ampla, né? Porque, assim, gente, mestre da cultura é histórico e falta uma... E é muito assustador só em 2023 ter uma produção de podcast que foca nisso, né? Sim. E a gente tá feliz, assim, porque eu dei uma pesquisada, assim, pelo menos no YouTube e tal, tem mini docs, assim, sobre os mestres, mas é coisa de, sei lá, 7 minutinhos, 10 minutinhos, que cada um deles fala ali por 1 minuto, 2. Então, quem nunca foi, se vê só aquilo ali, não sei se dá pra ter muita noção do que é. E como o podcast tem um tempo maior, a gente conseguiu ter conversas muito longas com eles, e o podcast consegue ter mais minutos deles falando, assim. Por exemplo, o Mestre Nena, que é o do último episódio, que ele é o líder dos Bacamarteiros da Paz, né? Que é um grupo de 19 pessoas se vestem de cangaceiros, eles usam uns bacamartes, assim, que eles atiram pra cima e tal, é bem bonito. E, cara, eu passei 2 horas conversando com ele na cozinha da casa dele, que é o Museu Orgânico Casa do Mestre Nena, é na casa dele mesmo, lá no João Cabral, que é um bairro periférico de Juazeiro, que é super estigmatizado, assim, como um lugar violento e perigoso, mas também é o bairro com a maior riqueza cultural, talvez do Cariri inteiro, talvez do Ceará inteiro, assim. Porque o que tem de reisado, de escola de quadrilha junina, de guerreiro, enfim, todos os tipos de manifestações culturais tem no João Cabral. E ele mora lá. E, cara, foram 2 horas, assim, eu e ele sentados conversando com ele, contando a história dele desde criança até agora, assim, e os problemas de saúde dele, e a vida dele, e o amor que ele tem pela cultura e pela agricultura, né, que ele... Para ele, o amor dele é cultura e agricultura, é a roça dele e o reisado e os bacamarteiros. Então é um espaço que eu acho que essas pessoas, pelo menos em mídias, assim, em TV ou YouTube ou podcast, talvez tenha sido a primeira vez em que deu para ter mais tempo, assim, de ouvir essa pessoa por mais tempo e o ouvinte vai conseguir ter esse contato maior, assim, sabe? E Luan, o que mais te surpreendeu, assim? Porque eu imagino que você tinha um retrato, né, antes de ir ouvi-los, de conversar, e durante a produção, o que mais te deixou, assim... Cara, assim, ó, a gente foi no Pó da Bandeira desse ano, e como a gente estava acompanhado dos ouvintes, é aquela coisa que a experiência fica diferente de você ir só porque você acaba vendo pelos olhos dos seus amigos que estão vendo pela primeira vez também, né? Então eu fiquei muito emocionado no cortejo, porque todos esses grupos, né, vários mestres que a gente entrevistou na série, passam no cortejo do Pó da Bandeira com seus grupos, né? E é muito bonito, e só que ali você só vê a parte bonita da coisa, né? E é um cortejo, então eles passam rápido ali, né? Sendo que um reisado, por exemplo, um reisado originalmente dura às vezes o dia inteiro, né? Então, assim, eles, para eles conseguirem participar daquela festa, eles têm que moldar uma tradição num espaço de tempo muito curto, que é para turista ver, que é para gente que mora no Cariri ver numa festa ali e achar bonito e passar. E aí, quando você vai ver mais a fundo, você vê que tem uma infinidade de assuntos e de problemas ali na situação que você não enxerga quando você vê só um cortejo, né? Então, acho que o que mais deixou a gente impactado é isso, assim, é como elas são pessoas que dedicam a vida inteira à cultura e é só por amor, assim, é só por amor de verdade, não tem uma contrapartida além da paixão que eles têm por uma tradição que eles aprendem desde criança e que eles fazem questão de continuar, assim. Então, acho que essa
essa sensação que eles têm, assim, de orgulho mesmo do que fazem. O mestre Antônio Luiz, que é em Potengi, que é uma casinha no meio do nada, assim, no sítio Sassaré. E é o rezado de caretas, assim, que eles se vestem com umas máscaras de madeira. E é um negócio meio místico, assim, é meio... Você vê uma foto desse e fica, caramba, que coisa... Não parece uma coisa daqui, desse plano, assim. E tudo isso acontece, assim, e a gente, às vezes, nem sabe que existe, assim, né? E quando você vai lá conversar com o cara e ver o que ele, né? De onde ele vem e por que é que ele faz isso até hoje e tal. E Luan, e foi quanto tempo, assim, que vocês passaram dedicados à série, né? Assim, porque às vezes as pessoas vão escutar tantos minutos, mas não se sabe quanto tempo que foi de É. produção, de edição e... Foram 2 meses bem intensos, assim, entre gravar e roteirizar e editar, assim, mas foram bem intensos mesmo. Essa semana que eu tô aqui tá sendo minha folga Sério, né? pós-produção dessa série, porque foi rojão, assim, mas foi legal, assim, valeu muito a pena, porque foi um contato com essa galera que a gente nunca tinha tido Legal. e foi muito bom. E vocês, em algum momento, levaram pra eles ouvirem também? Vai Então, ter esse momento ainda? a gente quer fazer isso. A gente quer arrumar uma forma de levar, né? Porque muitos deles nem usam celular, assim, para conseguir ouvir. A gente tá tentando contato com familiares para mandar link por eles, ou algum jeito físico mesmo, sei lá, botar num CD e levar um CD para eles ouvirem, alguma coisa assim. Mas é isso, é difícil, assim. Tem alguns, por exemplo, no último episódio, a gente tentou encontrar a mestra Maria do Horto, que ela é mestra por conta dos Benditos, né? Bendito é uma música de tradição oral, que é muito cantada em novena, renovação, romaria e tal. Só que, cara, ela é super incomunicável, assim, ela sai de casa antes das 7 da manhã e volta à noite, ela mora lá no Horto, e ela vive de igreja em igreja, assim. Então a gente foi rodando o Juazeiro, de igreja em igreja atrás dela, no meio da romaria, e quando a gente encontrou com ela, cara, ela, assim, ela fala de um jeito que ela vive num mundo próprio, assim. Então é uma comunicação muito difícil de ter com ela. E aí é esse impacto, assim, de... Caramba, é uma pessoa que tá muito vulnerável, ela não faz muito sentido o que ela fala e tal. E ainda teve, pouco tempo depois, viralizou um vídeo de uns rapazes na casa dela. E a casa dela, assim, é numa situação horrível, assim. É um barraco cheio de entulho, que não tem porta, não tem água, não tem luz, não tem cama. E ela é uma mestre da cultura, assim, ela é intitulada, né, Tesouro Vivo pela lei estadual e tal, e vive nessa situação. Então até isso, né, assim, como é que a gente vai chegar nessa pessoa depois pra mostrar isso, né? Às vezes não tem nem muito como, assim. Mas os que a gente tem mais contato, a gente quer muito conseguir ir lá mostrar o episódio deles e tal, pra eles se ouvirem ali, né, e se verem, porque eles se orgulham muito, né, do trabalho que eles fazem, eles ficam felizes quando alguém vai lá entrevistar, eles, tipo, você pensa às vezes que ele vai ficar intimidado com o microfone, mas não, eles se sentem super à vontade, assim. Não tem essa coisa de timidez, assim, se chegar com o microfone, um monte de gente em volta, eles estão super de boa, assim, eles acham ótimo. Luan, existe um desejo, assim, a gente quando vai produzir um conteúdo, a gente quer que as pessoas escutem e algo aconteça, né, assim. Você falou muito aí sobre de revelar essas pessoas, mas ao mesmo tempo de também mostrar a realidade delas, que não deveria ser essa. Vocês acham que isso também vai ser uma forma de fazer uma denúncia da necessidade de um olhar que valorize e que, de fato, proteja essas pessoas, assim, no sentido de, olha, poder público, preste atenção, é preciso isso, é preciso cobrar, é preciso agir, né, assim, de fato, assim, ter alguma mudança no concreto dessas pessoas, né? Eu espero que sim. A gente tentou muito fazer isso. A gente focou os primeiros episódios na parte bonita da coisa e os últimos foi indo para a parte mais problemática. A gente entrevistou o Renato Roseno, né, que é deputado estadual, porque ele teve um episódio com o Mestre Nena, recentemente, assim, no começo do ano, que ele foi agredido pela polícia, assim, sofreu violência policial porque foi defender o filho enfim, a polícia foi ver se tinha droga na casa dele, começou a agredir o filho dele, ele foi lá ver e o policial ele tem 70 anos de idade, é mestre da cultura. Enfim, aí por conta disso, o Renato Roseno, em junho, foi no Cariri, eles fizeram uma reunião, juntaram vários mestres na casa dele para falar sobre isso e para debater a lei também, né? Porque a lei dos tesouros vivos, ela subsidia
um mestre, né? Mas geralmente o mestre tem um grupo, né? Uhum. Por exemplo, o do mestre Nena tem 19 pessoas. Uhum. Então, um salário mínimo só para o mestre Nena não mantém um grupo vivo. Exatamente. É um grupo que, por exemplo, ele falou lá na entrevista que ele tem medo que acabe porque os bacamartes estão velhos, daqui a pouco não vai conseguir mais usar, e um novo que só vende no Pernambuco custa 3 mil, 7 mil reais. Uhum. Então, se acabar, não vai ter mais, né? Por conta de dinheiro e tal. Então, acho que se a gente conseguir, né, fazer primeiro as pessoas se emocionarem ali, se encantarem com a coisa, para depois refletirem sobre a situação, que acho que conversa muito com a cultura no país de maneira geral, né? Sim. Que a gente ama tudo relacionado à cultura, mas a gente para pouco para pensar nas dificuldades que tem por trás, né, de quem faz, assim. A gente sempre espera só o amor, né? Que É. as pessoas tenham. Exato, exato. E aí eu acho que talvez dê para ter essa reflexão, assim, e vai ter, né? Eles vão debater essa lei para tentar, enfim, reformular de alguma forma, assim, e ver se conseguem ampliar o subsídio, enfim, ações práticas que tornem essas atividades viáveis, né? Uhum. E tu fala que o Chico Felitti tá também tá na produção dessa série, como é um olhar de uma pessoa que tá tão distante dessa realidade, assim. Não, então, ele financiou. Ah, Eu contei a entendi. história para ele e disse, amigo, ó, eu quero muito fazer, mas é caro. Se você quiser comprar essa série, porque a série também foi para o canal dele de apoiadores, foi com antecedência para lá, que era uma forma, né, dele... Sim. Como ele não ia ter produção no canal dele esse mês de agosto, e aí a série foi para lá e também foi pro Budejo, né? Sim. Então a parte dele foi mais financeira, assim. Sim, Foi sim. que não aconteceria, a série não aconteceria Se sem não esse suporte. tivesse suporte, né? Que é outra coisa também, né, interessante de falar para quem ouve podcast, que não é de graça, né, assim. É caro fazer, é caro. E esses narrativos, assim, ainda mais, porque tem viagem, tem equipamento, né, que não é o mesmo equipamento que você usa para gravar em casa, para gravar um externo e E tal. muito mais tempo, né? Assim, Muito dedicado. tempo, exato. Então, foi uma coisa cara, assim, que sem esse suporte de Chico não aconteceria de jeito nenhum. Luan, hoje o Budejo ele faz parte da Central 3, né? Isso. Como é que funciona essa parceria, esse guarda-chuva? Como a Central 3, inclusive, ajuda vocês a se manterem, ajuda vocês a crescerem? Cara, a Central 3 hoje... Porque, assim, eu acho que é melhor quando você está em São Paulo para fazer parte da Central 3, porque eles têm um estúdio, né? Então, quem é de São Paulo usa o estúdio deles lá. No nosso caso, funciona mais como um selo, assim, porque pra gente, por exemplo, conseguir um entrevistado, estando na Central 3, às vezes é mais fácil, porque se ele não ouviu falar do Budejo, mas ele ouviu falar do Xadrez Verbal, ouviu falar da Trivela, ouviu falar do Medo e Delírio. Então, vira um selo ali que a gente consegue ficar mais à mostra. E tem pequenas coisas, assim, de financiamento, do tipo... eles podem tentar conseguir patrocínio pra gente, e aí fica uma porcentagem com eles, outra com a gente, sabe? Tem essa troca, assim. Luan, tu já tem no teu currículo um grande hit, que é A Mulher da Casa Abandonada, né? Cara. E queria muito falar sobre isso contigo, porque o quanto foi assustador pra vocês quando A Mulher da Casa Abandonada começa a virar um hit do jeito que foi, né? Cara, foi muito assustador, assim. Quando o Chico falou dessa série, a gente meio que já tinha uma noção de que ia ser algo grande, assim, porque era muito absurdo desde o começo, né? Essa coisa dela ser foragida do FBI, né? Era uma história meio cinematográfica desde o início. Mas a gente não imaginava de forma alguma que ia furar tanto a bolha do podcast, né? Porque foi, assim, Loucura. televisão de tarde, ao vivo, na casa dela, fantástico, fazendo matéria, assim, e pessoas acampando na porta da casa, um negócio que saiu muito de controle. A gente não esperava que fosse para tanto, mas eu acho que vai muito da forma que Chico consegue contar uma história, assim, né? Consegue envolver, né? Envolver, ele trazer para a história, e ajuda que a história é muito impressionante também, né? Então, foi muito doido, assim, entrar no Twitter na época e ver aquela repercussão pro bem e pro mal, né? Porque o Twitter é amor e ódio na mesma proporção. A forma como as pessoas se apropriaram da história, né? Porque teve um momento em que as pessoas começaram a questionar o quanto a coisa virou do ponto de vista espetacular, né? Porque as pessoas iam pra casa dela, faziam selfies e viravam uma coisa meio esquisita, porque aquela Muito história esquisita, é uma história super pesada e as pessoas estavam tratando como algo entretenimento. Isso. Te incomodou quando as pessoas se apropriaram dessa forma? Cara, eu não sei se incomodou, assim, mas foi uma discussão que foi muito
pesada, assim, muito forte na época, e que eu acho que eu levei pra mim em edições futuras, assim. Teve muito um papo de... puxando pra edição, né? Que foram críticas que chegaram muito pra mim, assim. Às vezes eu Sim. acordava e me marcavam num carrossel do Instagram, criticando a edição, assim, com vários pontos. Eu fiquei, meu Deus do céu, não tava nem pensando nisso. Mas... Mas as pessoas se empenham em se acabar empenham com a saúde mental dos outros, né? muito. E é aquela coisa, né? Você ouve 1 milhão de elogios E aí aquilo ali você vai fica... ficar... Mas a crítica acaba com o seu dia, assim. Impressionante. Mas é isso, é porque eu acho que o que rolou muito é que talvez a gente como ouvinte, como consumidor de podcast, não esteja muito habituado com o formato de podcast narrativo da crônica jornalística, né? Assim, porque aquele podcast, ele não era uma matéria sobre o caso, era uma crônica sobre o caso, né? Então ele passeava por vários temas, vários humores ali, vários, né? Não era uma coisa objetiva, dizer, ó, essa mulher, ela cometeu um crime de escravidão, né? Ela é um crime análogo à escravidão, ela é foragida. Não era só isso, né? Era uma história sobre um jornalista que conheceu uma senhora estranha no bairro dele, foi investigar e descobriu, sabe, assim, não é tão direto ao ponto e tem uma certa leveza na forma de contar para ir te levando até a parte séria que tem que ser discutida e que na hora que ela chega, aí ela é tratada com seriedade. Então, acho que como as pessoas viram primeiro que, quando descobriram, né, que o assunto era racismo e tudo, quando viram que o podcast começava num tom que não era já exatamente, sabe, uma coisa jornalística ali de... como uma matéria de jornal seria, elas estranharam, assim, ué, e começa com uma musiquinha meio engraçada, que diz respeito e tal com o tema. Só que foi a forma que a gente entendeu que seria interessante de você ir levando o ouvinte na curiosidade da história no começo, antes da gente descobrir o que aquela pessoa era, e assim que a história vira o que vira seriedade total, assim, não tem musiquinha engraçada, não tem leveza nenhuma, vira um tema super sério. Só que eu acho que tem poucos podcasts nesse estilo ainda, né? E os que tem, por exemplo, os de Ivan, eles são sérios do começo ao fim, não tem margem para outro humor ali, né? O caso Evandro, ele é muito sério, muito grave em todos os segundos. Então, acho que esse era o grande modelo de true crime, né? De podcast de crime que as pessoas tinham. E quando viram esse de Chico, que ele vai mais para uma coisa da crônica jornalística e não da reportagem como o Ivan faz, acho que rolou um certo estranhamento ali. Mas eu acho que já no ateliê, que foi o seguinte, a gente já conseguiu... Já não teve mais essa crítica, sabe? Do podcast não estar levando com a seriedade devida o assunto, Mas sabe? também o ateliê não chegou ao... Não chegou, ao nível do que chegou... Foi Mulher da muita Casa coisa Abandonada, do né? primeiro Assim. disco da banda, que foi mais sucesso, o segundo não chega lá. Mas vocês achavam que... Bem, porque a história... É única, não vai acontecer nunca, mas eu acho. E o do ateliê, por mais que tenha toda aquela... Você vê logo um pessoal que é mais rico, aí as pessoas já... Isso. Quer que a pessoa se lasque, a discussão né? do ateliê assim. foi essa. Assim, acho que o tema da Mulher da Casa Abandonada foi refletir sobre essa histeria que rolou e essa coisa que nos incomodou muito, assim, que eu acho que não é culpa do podcast, é culpa da internet e das pessoas que transformaram a Margarida meio que num ícone, assim. Pessoas se fantasiando de Margarida, pintando a cara e... Um dia desse, alguém chegou e falou assim, acho que falei, Ana, falou assim, eu tava lá em São Paulo, a gente passou em frente à casa, a mulher tava lá e foi falar com não sei... Alguém falou, ficou conversando com a mulher, e ela ainda tá lá? Aí, tá! Aí eu, gente, ainda é viva, assim, essa história, né, assim. Então, acho que esse foi o grande tema desse podcast, é essa reflexão, né, que a gente tem que fazer como sociedade, assim, de como o crime de racismo, às vezes, passa e a pessoa vira um ícone, né, da região ali, um ícone da internet e tal. E eu acho que o do ateliê foi essa questão, talvez, da vítima perfeita, né, que chama, que é a vítima, ela era uma mulher paulista, rica, mas que sofreu assédio. E aí? Você vai empatizar ou não vai? Você vai estranhar porque ela fala de um jeito que lhe incomoda, porque é um jeito que uma elite paulistana fala, e você vai deixar de empatizar que ela sofreu abuso sexual e tal. Então, acho que essa foi a grande discussão, mas que eu acho que como a história não era tão cinematográfica quanto a mulher, né, não teve muito o mesmo Mas tem impacto. o peso pra quem tá fazendo, porque aí você vem, assim, de um grande sucesso aí. Como é que a gente vai fazer isso aqui pra seguir, né?
Não, mas eu acho que, assim, eram duas histórias muito boas e que eu acho que não rolou muito essa preocupação de, a gente tem que bater ou Sim. superar, não. Porque a gente meio que sabia que meio que nada vai superar aquele Sim. primeiro. Assim, questão de números, foi um número muito absurdo, assim, que não tem muita comparação. Mas também os números da Ateliê também foram bem grandes, assim, tipo, bem acima da média e tal. Luan, e eu acho que na forma como foi construído o roteiro da Mulher da Casa Abandonada e o começo, e aí eu entendo muito, é muito também porque ele tenta retratar a forma como o Chico Felice ele vai descobrindo a história. Exato, Então, no exato. começo, ele vai dentro de uma perspectiva ali que ele tá mais tentando entender quem é aquela mulher. É. E aí vai para um ponto curioso até Você descobrir que ela é Sim, tá. foragida e por que ela é foragida. E aí esse começo, por exemplo, é ela tentando impedir funcionários da prefeitura de cortar uma árvore. Você fica, cara, que situação é essa, né? Parece sei lá, uma série, parece The Office, assim, um negócio meio... Tudo é muito estranho, e aquela mulher meio Com a deslocada cara da realidade, com a cara pintada, num bairro super rico, né? E de repente... Enfim, é uma situação meio cômica, né? Assim, de certa forma, meio esquisita ali. Por isso que na trilha, né, na edição, a gente foi mais por esse lado, assim, de meio que ressaltar a estranheza daquela situação. Mas quando ele descobre, e aí enfim, vai ficando mais sério com o tempo, né? Assim, se já começasse sério, provavelmente não ia ter o mesmo impacto, Exato. né? Porque não ia ter a surpresa, né? Você já ia entregar de cara o que era. E aí tem essa discussão, né? Mas você vai transformar isso em entretenimento, uma história tão séria? E eu acho que é uma discussão super válida, assim, que eu penso muito, porque hoje em dia a gente que trabalha com podcast, talvez o gênero que mais faz sucesso é o do true crime, né? E eu acho que tem uma linha realmente muito tênue entre a espetacularização de uma tragédia e uma reportagem séria, um projeto sério, né, que aborde aquele tema, traga alguma reflexão, alguma denúncia, enfim. E eu sei que é complicado passar por essa linha, assim, mas ao mesmo tempo o número de denúncias, né, na época da Mulher da Casa Abandonada cresceu muito, assim, denúncias para o Ministério Público, né, de trabalho análogo à escravidão. Então, e pautou-se, né, assim, isso, o tema. pautou o assunto, exatamente. Gente que vivia numa situação, assim, que conhecia alguém que passava por aquilo e não sabia que aquilo era errado, por exemplo. Então é aquela coisa, quando você sai da internet e vai para o mundo real, assim, no mundo prático, acho que o saldo foi muito positivo, assim. Porque independente de gente esquisita no Twitter que gosta da mulher ou que vai criticar alguma coisa da narração ou da edição, mas na prática mesmo teve pessoas que saíram dessa situação por conta do projeto que trouxe à tona essa pauta, né? Acho que é uma das coisas de trabalhar com a internet que você tem que ir se policiando, né? Tipo, cara, às vezes desliga o Twitter, olha assim o mundo real, que é melhor, né? E como é esse diálogo com o Chico Felice nos trabalhos que você teve com ele? Cara, é incrível. O Chico é das melhores pessoas para se trabalhar, assim. É um cara que dá muita liberdade para mim, assim, para minha edição. Nunca teve, muda isso aqui, não quero assim e tal. A gente tem uma química muito boa. E ele é uma pessoa muito generosa também, assim, em tudo, assim. Por exemplo, essa questão da série que ele se propôs gostou da ideia e quis comprar e tal. Que é uma coisa que ele nem tá envolvido, assim, pessoalmente com o tema e tudo. E, pô, é um privilégio trabalhar com o cara, né? O cara, assim, ele ficou muito famoso pela Mulher da Casa Abandonada, mas o Além do Meme, que foi o primeiro que eu fiz com ele, eu fiz a segunda temporada, cara, eu acho um dos melhores podcasts, assim, ele faz mini docs investigativos de pessoas que viraram memes, e é mostrando sempre o outro lado do meme, né? O Além do Meme, né? Que é isso, o cara que você conheceu naquele videozinho bem rápido, e não sabe que a vida do cara virou do avesso depois e sempre tem uma história meio assombrosa. O episódio do Nissenhor Falha é a segunda temporada ou é a primeira? É a primeira. É a primeira. E o da Santrelli também é a primeira, né? Os dois são da primeira. E são incríveis, né? São O do Nissin, cara, é isso, né? É um cara que a gente zoou horrores na internet e nunca parou pra pensar. Mas e a vida desse menino que era uma criança, né, cara, na época, assim, um pré-adolescente que a gente nunca parou pra refletir sobre como a internet pode destruir a vida de uma pessoa, eu acho que a gente para ainda muito pouco, né? Assim, muito o vídeo pouco. que a gente tava contando justamente aí sobre o episódio da Mulher da Casa Abandonada, né? Ainda há muito pouca reflexão de que quem tá ali por trás de um vídeo, de um arroba, é uma gente, pessoa, né? É tipo quando a pessoa retuita o seu tweet e comenta por cima ali xingando como se você não fosse ver aquilo, que parece que por estar na internet você desumaniza, né, o perfil ali,
como se não Uhum. fosse uma pessoa. Isso acontece muito, né, assim, e pra memes, né, pra pessoas que viralizam, assim, é bem mais comum, né, e refletir sobre isso é meio assustador também. É. Tu já falando sobre isso, assim, assim, a gente vê muito as pessoas muito fãs, né, do Budejo. Mas assim, nesses trabalhos que você participou, ou mesmo no Budejo, já chegou algum momento em que as pessoas foram muito cruéis ou teve algum hater, alguma coisa que tipo assim, esse me marcou por mal, né? Cara, no Budejo a gente teve muita sorte, assim, a gente não teve hater com o É nosso só apaixonado, conteúdo, né? assim, eu lembro de uma coisa, mas foi meio pequeno, assim, que a gente fez o Crônicas do Confinamento, que foi na pandemia, a gente Uhum. pegou uns contos, assim, que amigos a gente escreveram, até teve um da Jarid Arraes, né, que é uma escritora lá do Uhum. Cariri e tal. Foi com o Max Peterson, Isso, né? e a gente Uhum. chamou Max e a Demara, e aí eles dois eram personagens dos contos, eles narraram e eu sonorizei depois, né? A gente deu muita sorte porque a Demara, assim, segundos antes de virar uma super influencer, ela participou do Budejo, a gente conseguiu trazer ela para uns projetinhos ali no começo e depois ela bombou. Uhum. Não por conta do Budejo, óbvio, né? Uhum. Mas ela, enfim, estourou muito, mas a gente ainda conseguiu ela nesse Crônicas. E aí teve alguns comentários do tipo, lá vai romantizar a pandemia, sabe? E aí a gente ficou, putz, não é nem sobre isso e tal. Mas acho que a única coisa que eu lembro, assim, sabe, de Uhum. comentáriozinho ofensivo na internet sobre o Budejo em si. O que teve muito foi nos de Chico, né? Assim, porque como Uhum. a proporção era bem maior, É. e aí você fica naquela. Eu acordava e já ia procurar o que é que estão falando do episódio de hoje. Você fica, né, na É. curiosidade. E aí é isso, assim. Aí a crítica pegava Exato. mais. Aí teve Aí um momento pegava que tu mais. falou, não vou mais olhar esses comentários, não. Nada, eu olhei todos. Então, assim, é impossível parar, assim, porque assim, é uma proporção que eu nunca imaginei que teria e que eu nunca vivenciei nada sequer remotamente Parecido, né? parecido, né? Podcast muito ouvido, acho que foi o mais ouvido, talvez tenha sido o podcast mais Mais ouvido ouvido. da história, É. assim, do país, no tempo ali em que ele. Sim. Então, cara, a proporção é um negócio muito assustador, assim, muito, 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 muito. E aí você fica como uma batida de carro, assim, você não consegue parar de ver, por mais que É. seja às vezes meio nocivo, mas você fica Uhum. querendo, na Eu também curiosidade olho, mórbida. eu também costumo olhar. É. Eu vou lá procurar os comentários, aí o É. pessoal, sim, jornaleco. O que tem a ver? É um podcast que não tem nada a ver, não. Luan, mas o Budejo, como você falou, né, ele trata de outros temas além do Cariri. Sim. E tem um tema que vocês também falam muito, que é política. E vocês se posicionaram claramente, e nem esse momento, essa decisão te trouxe um hate que poderia ocorrer? Cara, eu acho que lá no comecinho, assim, quando as pessoas ainda não tinham entendido quem a gente era, teve ali um comentáriozinho ou outro de gente da direita estranhando. Mas, assim, foi muito irrelevante. Mas eu acho que hoje em dia a galera já tá muito. Já sabe. Já Já nichou, sabe né? o que é, já nichou, exato. A gente não espera que um desavisado, sei lá, como no comecinho era um cara do MBL, né, que enchia o saco na internet quando a gente postava alguma coisa. Mas hoje em dia não vai ter nenhum membro do MBL, nem ninguém bolsonarista que escuta a gente, porque seria muito masoquismo ouvir o Budejo se você, enfim, não é de esquerda, assim, porque a gente, sei lá, a gente não... Como a gente é independente, né, e é financiado pelos nossos ouvintes, então a gente não tem essa preocupação de, não podemos falar desse jeito sobre o Bolsonaro, ou sobre, sei lá, o Kim Kataguiri, ou alguém assim, porque a marca tal já não vai se interessar, então vamos fazer do nosso jeito aqui, sem muita preocupação. E então nunca teve, sabe, esse hate, assim, por conta de política, porque eu acho que a bolha já está muito bem estabelecida ali do nosso público, então não temos esse problema. E quais episódios te dá mais orgulho dos que não falam do Cariri, né? Porque eu sei que Sim. o Mestre do Vale Encantado é um grande orgulho seu. Nossa, E o episódio sobre a Festa do Pau da Bandeira também é um grande marco na história do Budejo. Dos episódios que não falam do Cariri, quais os que te deixam também muito felizes? Cara, um que eu acho que muita gente chegou no Budejo por ele, que não é do Cariri, assim, se você esticar muito a baladeira, mas é o do Alto da Compadecida. Porque a gente deu essa super sorte que Pedro, né, que é um dos integrantes do Budejo, ele trabalha com Guel Arraes, né?
E, enfim, e aí a gente conseguiu fazer meio que uma espécie de making-off informal de um filme que é uma paixão de todo nordestino, né? Assim, a gente até fez uma enquete muito tendenciosa antes de lançar esse episódio, perguntando qual é o seu filme favorito. E aí foi balela, assim, todo mundo falava Só que era pra o ter Alto. certeza, né? Só pra confirmar, era só o viés de confirmação mesmo. A gente já tinha até gravado o episódio. E aí a gente fez em 2 partes, a gente conseguiu entrevistar o Matheus Nastergalli, conseguiu entrevistar a Virginia Cavendish e o Aramis Trindade e a que faz a Rosinha, a esposa do padeiro, A Denise Fraga. Denise Fraga, fugiu o nome. Enfim, então entrevistamos 4 pessoas do elenco e o Guel Arraes, né? Então foi de certa forma meio que uma conversa sobre os bastidores de um filme que a gente ama muito e que é meio difícil de achar bastidor desse filme na internet, assim, você vê pouquíssima coisa, tem vídeos curtos ali e tal. Então, cara, foi muito bom e a gente tava meio que começando ainda, foi no começo do Budejo, de repente tava com essa galera que faz parte de um filme que meio que molda a nossa personalidade, assim, né? É um filme que a gente, sei lá, se a gente lê um texto de uma fala do filme, você já começa a falar na entonação do filme, já vai saber a sequência, né? Então foi muito incrível e a galera, acho que foi o episódio que as pessoas perceberam que a gente conseguia fazer coisas mais diferentes e foi nesse episódio que a gente terminou dizendo, ó, galera, a gente quer fazer coisas nesse estilo aqui, então se vocês quiserem ajudar, aí criamos o financiamento coletivo nesse episódio. Legal. Foi meio que uma Marcou porta, de assim, várias formas, né? Da gente se mostrar como um projeto independente do Nordeste, do interior do Ceará, mas que tem essa pretensão de fazer coisas maiores, assim, né? Mas que fujam ali do formato que a gente usa até hoje, o formato básico de entrevista, né? Então, para o Alto da Compadecida 2, provavelmente vai ter... Queremos muito alguma coisa ali. Tô bem apreensivo com esse filme, inclusive, porque é medo, né, de tocar numa coisa que é tão quando clássica, já deu assim. tão certo, aí você fala assim, gente, não mexe, né? Tipo assim, tá em boas mãos, né, ali. Guel, Matheus, Celton e tal, mas dá medo, assim, pô, o negócio é muito perfeito, né, é um negócio muito intocável, assim, mas vai dar certo. Muito assim. E Luan, você falou que trabalhar com o Chico, ele dá muita liberdade na edição. Sim. Mas além do Chico, você trabalhou com outros podcasts, assim. Já teve algum que você achou que bombou, entregou e a pessoa não era desse jeito, refaz tudo. Será que o Luan entrega agora? Não precisa nem dizer qual é, né? Mas a pessoa pode dizer assim, teve. Não, eu posso entregar, inclusive, porque eu adoro essa história. O primeiro podcast que eu editei de Ivan, que foi o Caso Evandro, foi um episódio, quem ouviu vai lembrar. Porque foi um episódio muito marcante, que é quando ele descobre as fitas que revelam que as vítimas foram torturadas para inventarem que cometeram um crime, né? Então foi um episódio que mudou a história do processo, né? Assim, por conta do podcast, o processo mudou, foi reaberto e tal. E aí caiu para mim editar esse episódio. E foi a primeira vez que eu editei algo de Ivan. E aí, lá na Maremoto, a gente já tinha meio que um esquema de edição que era muito assim, tira todas as respirações da pessoa, tira qualquer gaguejada, enfim, deixa tudo perfeito, assim, como se fosse quase um robô falando. E aí eu fui editando meio que nessa linha, né? Nessa linha, assim. E editei, assim, como se não houvesse amanhã, tudo bem direitinho, e os podcasts de Ivan são gigantescos, né? Acho que tinha 3 horas de duração, esse especificamente. Mandei pra ele. Aí ele respondeu, cara, muda tudo. Eu gosto dos meus podcasts com pausas longas, com minha respiração, porque eu gosto que a pessoa que escute ache que tá conversando comigo de verdade, assim. Então eu curto que seja pausado, que tenha a minha voz. É bem pausado mesmo, porque chega a dar um silêncio meio dramático, né? Isso, exato. E aí eu tive que reeditar, só que assim, eu percebi que daria muito mais trabalho pegar o arquivo do zero e editar tudo de novo. Então eu peguei o arquivo que eu já tinha editado e eu fui espaçando uma fala da outra e inserindo respirações artificiais. Não era dele. Era um dele, mas que eu peguei assim de uma e fui, sabe? Enfim, eu fiz um Frankenstein pra transformar aquilo em Ivan, sabe? Do jeito dele. Aí ele gostou, e tanto que por isso que depois disso, não, o Luan já sabe como é meu estilo, então os próximos chama ele de novo, e aí eu acabei editando a série inteira. Não vai ter perigo de ninguém mais apagar a respiração. Aí foi isso, assim, acho que esse é o caso mais emblemático de fiz achando que tava ótimo e tive que mudar completamente tudo, assim, do trabalho.
Luan, quando o Max veio aqui no Que Nem Tu, e a gente fala muito sobre a relação dele com o Cariri, ele diz que o conhecimento dele, o interesse dele, a forma como ele se reconhecia como alguém do Cariri vem muito tarde. Sim, Pra ti, é algo semelhante? é exatamente igual. Eu vi essa entrevista e eu pensei, é a mesma coisa. Pra mim veio com o Budejo, assim, porque eu acho que talvez seja até parecido com o que o Max falou. O que eu tinha de noção e de carinho pelo Cariri antes do Budejo era tão natural ali que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar o porquê aquilo era tão importante pra mim. Sabe, por que que aquilo era tão encantador? Porque tá dado ali, né? Sei lá, o pó da bandeira. A gente sabe o que é o pó da bandeira, a gente cresce ouvindo falar ou tal. Mas depois do Budejo ir pro pó da bandeira com a visão que a gente teve, né, depois de conversar sobre e tudo foi muito diferente pra mim, assim. Porque aí você começa a entender os motivos que fazem um Cariri ser tão especial. Isso aconteceu com a série também dos Mestres do Vale Encantado, porque a coisa da Chapada da Araripe ali, né, ela explica mais ou menos por que o Cariri é tão especial, e eu acho que eu não tinha muito feito essa associação até o Budejo existir, porque a Chapada é esse acidente geográfico ali que faz com que o Cariri, que é no meio do sertão, seja um lugar cheio de água, né, cheio de fonte nascente, seja verde, né, quase o ano todo, assim, e a Chapada também explica o porquê de ser tão rico culturalmente, né? Porque é por conta da Chapada que vários povos originários se juntavam ali naquela região, então já era uma mistura de cultura ali desde séculos atrás. E aí depois tem um outro processo migratório por conta da Chapada que com o Padre Cícero, que quando chega lá e vê que é uma região frutífera também, volta mais um movimento migratório por conta da figura dele, e ele começa a mandar o povo plantar, e a fazer isso e aquilo. E aí vem gente de tudo que é canto do Nordeste, e de novo, né, um outro processo migratório misturando um monte de cultura, que faz a gente ter, assim, por exemplo, o guerreiro, que é das manifestações do ciclo natalino, né? Tem o Rezado, o Guerreiro, a Lapinha. O guerreiro é de Alagoas, mas no Cariri tem, porque Alagoas é o estado que mais, né, leva o romeiro para lá. Então essa riqueza cultural, assim, que é fruto dessa mistura de um monte de cultura diferente do Nordeste, né? É uma coisa que eu acho que eu só fui entender via Budejo, assim. Aí quando você entende de onde vem, você começa a valorizar mais, né? E você começa a entender melhor, caramba, é meio batido dizer que o lugar que você vem é o melhor lugar do mundo, né? Mas eu acho que o Cariri, cara, tem alguma coisa ali, assim. Porque tem isso, aí tem fóssil também, que, Não, sabe? Tipo se assim... você pensar que os dinossauros estavam lá. Pra mim, o Cariri, assim, de um olhar de estrangeiro, né, assim, de quem não mora lá, ele tem um quê de mágico, assim. Tem. Porque é tudo muito mágico. Você Muito. imagina o Padre Cícero, já tem toda uma mística. Aí você junta aí com dinossauros fósseis. Aí você... Menino, que loucura! É muita coisa. E aí junta esses artesãos incríveis essa que galera, surgem, assim, que brotam essas no meio manifestações culturais que são muito fortes e vivas, assim. Porque talvez a gente não escuta tanto de outros lugares, mas o Cariri ecoa, né? Assim, sim. me parece ecoar muito, assim. Isso, não, total. Então acho que é isso. Depois do Budejo, acho que eu comecei a entender melhor o Cariri e a me entender mais como caririense também, sabe? Ter mais orgulho de dizer que sou do Cariri e tal. E as brigas de Crato, Juazeiro e Barbalha. É mais Crato e Juazeiro, né? Crato, Barbalha é Juazeiro, mais pacificada. tá lá É no o centrão. cantinho Tá dela. Não, eu adoro, assim. Eu adoro o Crato. Tipo, eu não sou o juazeirense que não gosta do Crato, mas eu adoro a rixa, assim. Porque é uma rixa que nasce por conta do Padre Cícero, né? Que é do Crato, mas Juazeiro é o quê? Por conta dele. Então tem essa... Quem é o pai do Padre Cícero, de quem o Padre Cícero gosta mais e tal. Então, mas, cara, eu lembro... A minha mãe falava que... Quando ela era jovem, assim, que ia pra festa no Crato, os carros com placa de Juazeiro, a galera ia furar o pneu dos carros lá. Que Nossa Senhora! E família? Tem brigas, assim, de família? Tipo, uma pessoa que é da mesma família, mas não tá no Crato, Juazeiro? Não, acho tem, que não. Isso aí não... Isso não. E assim, hoje em dia... Essa mais rixa folclore. É mais aquele bairrismozinho de... o Juazeiro tem shopping, o Juazeiro é maior e o Crato não tem mais nada. Sabe essas coisas assim, bem de bairrismo mesmo, assim. Mas no fundo, cara, são cidades uma colada na outra. Você pega o metrô lá do VLT do Cariri, em
5 minutos você tá no Crato, então assim, quase não tem diferença de um canto pro outro. Os dois lugares são ótimos, assim. Foi o Léo Santana que deixou o pessoal chateado porque falou, né? Falou de Juazeiro no Crato. Faltou o briefing ali, né? Mas pra evitar uma crise diplomática ali. Luan, quando o podcast ele te levou a conhecer pessoas muito legais, te levou a ter experiências muito incríveis, assim. E quando tu olha essa trajetória e o que fez, aonde o podcast te levou, o que te deixa mais orgulhoso, o que te deixa mais de boca aberta, assim, lembrando, meu Deus, que bom que lá atrás, em 2019, eu inventei de fazer o Budejo. Cara, eu acho que no Budejo a gente já entrevistou pessoas que eu ficava, sabe, enquanto entrevistava pensando, caramba, eu tô entrevistando essa pessoa, tipo, o Matheus Nastergaile, assim, fui eu que entrevistei ele, né, a gente se dividiu assim, eu fiquei com o Matheus. E eu tava no telefone, assim, pensando, eu tô entrevistando o João Grilo. Porque assim, eu não sou jornalista, né, assim, eu não tenho essa formação, eu não achava que eu ia estar fazendo isso nessa altura do campeonato, assim, então tem algumas entrevistas que eu me orgulho muito, assim, que eu fico muito feliz de ter feito no Budejo, com gente que eu sou muito fã e a gente entrevista, assim, eu, por exemplo, o Chico Sá, ser um cara que adora o Budejo e que divulga sempre que pode e tal, e que já foi lá, a gente tem uma relação meio de amizade, assim, com ele. E, pô, cara, o Chico Sá pra mim sempre foi um cara que eu via, assim, que eu admirava e que eu achava muito incrível que ele tava em qualquer lugar que tivesse, na Globo, onde fosse, e falava do Cariri, eu sempre ficava, que massa esse cara daqui e tal. E hoje é um cara que a gente conhece, sabe, por conta do podcast. Então, acho que essas amizades, assim... Ou, sei lá, o Chico Barney também, que é um cara que eu amo, é meu Twitter favorito da vida, assim. É um cara que já foi umas 3 vezes no Budejo e, enfim... Conversar com ele é muito massa. Essas pessoas, assim, que se não fosse o podcast, eu nunca teria contato, né? Eu não teria como ter esse contato todo. Acho que é o que me deixa mais feliz. Mas ter editado o podcast que causou todo aquele alvoroço na internet também é uma coisa que eu fico meio assim, não cai muita ficha ainda, sabe? Tipo, fui eu que editei esse negócio. Que a galera ficou tão maluca, assim, esse tempo todo. E o que é que tu acha de planos, assim? O que é que tu tem vontade pro Budejo ou pra ti mesmo, assim, né? Que são 2 coisas que estão ali, uma lado a lado, mas... Sim. Cara, eu amei muito fazer essa série narrativa, que é uma coisa que a gente nunca tinha... A gente tinha feito já episódios narrativos, né? Tem um do Luiz Gonzaga, tem um do Padre Cícero. Mas série era uma coisa que a gente não tinha feito. Eu gostei demais de fazer. Queria poder fazer mais. A gente tem expectativas, assim, de conseguir uma segunda temporada, se rolar algum patrocínio, algum edital e tal. Então eu queria... Porque, assim, o que me dá muito prazer em fazer podcast é fazer esse tipo de podcast, assim, sabe? Um podcast mais trabalhado, com mais roteiro, com pesquisa e tal. Só que é um tipo de podcast que demora muito tempo para ficar pronto e que a gente não pode se dar o luxo hoje de, vamos parar tudo aqui para fazer isso. Porque se não... Podcast é isso, né? Se você, conteúdo para internet como um todo, se você não tá lá toda semana, você meio que cai no esquecimento e quando você aparecer, o seu público meio que já pode ter ido embora, né? Então, a gente ama fazer semanalmente as entrevistas ou só conversas entre a gente também. Mas eu queria muito conseguir fazer mais projetos assim, narrativos, mais longos, com mais tempo, assim, sabe? Tanto no Budejo quanto pessoalmente mesmo, assim, sabe? Porque esse tempo todo que eu editei para outras pessoas me deram tanto um know-how, assim, né? De pô, como fazer o roteiro, como contar a história, como dividir a história em tantos episódios e tal. O que fazer, o que não fazer, né? Teve escolhe tanto, né? Então. Luan, a gente tá chegando ao fim do episódio. Mas antes da gente terminar, eu sei que o Budejo é um grande guia sobre o Cariri, mas eu não posso deixar de ouvi-lo e pontuar, assim, para quem for no Cariri nesse próximo ano, assim, o que ele não pode deixar de ir, onde não pode deixar de ir. Caramba. Escuta o podcast Mestre Vale Encantado todo e seguir o roteiro, né? Eu falaria isso. Vai em Nova Olinda, sabe? Vai em Nova Olinda, conversa com as crianças da fundação. Vai lá em Mestre Expedito, vai em Donadinha, procura algum guia. Agora tem isso, né? Tem vários guias turísticos da Chapada da Araripe, né? Ricardo foi esse guia aqui, Ricardo Borges. Você procura aí Chapada da Araripe Expedições no Instagram, que ele te leva para conhecer todos os mestres. Tem ele e outras pessoas que fazem esse mesmo trabalho. Tem pessoas que eram crianças da Fundação Casa Grande que hoje fazem esse trabalho, de levar as pessoas. Eu acho que talvez se você, assim, pô, nunca fui no Cariri, quero ir, o que fazer...
procura um guia e diz, me leva aí nos Mestres da Cultura, vai em Nova Olinda, vai em Potengi, vai em Missão Velha tem também, enfim, em Juazeiro e no Crato também tem vários. Então, eu acho que é um lado do Cariri que talvez você não esteja esperando, porque talvez você pense em ir, sei lá, pro Horto, ou ver uma romaria, que também é incrível, né? Sei lá, vai ver a romaria de Finados, vai ver a romaria de Candeias, que é uma das mais bonitas, assim. Mas esse lado, a parte dos mestres também é muito encantador, assim, é muito rico, assim, eu acho que você vai sair mudado, se você for. Luan, brigadão. Pô, Assim, cara, eu agradeço. não escondo mesmo o quanto eu sou fã de você e quanto eu acompanho o Budejo, assim, porque, como eu falei no início, né, pra mim é uma grande referência mesmo e eu acho que vocês marcaram algo muito importante no podcast, não só do Ceará, assim, como no Brasil. Eu acho que vocês ajudam a abrir a mente de muita gente sobre podcast, sobre Ceará, sobre Cariri, sobre o Nordeste, sobre o Brasil também. E por isso que, vez ou outra, eu digo... Eu tava ouvindo o Budejo esses dias e falo aqui. Ai, sempre isso acontece. Né? A Karine tá de prova aqui que isso acaba virando uma grande chancela. E por isso que desde o início do Que Nem Tu, eu já tinha mandado uma mensagem pro Luan dizendo: Luan, quando tu vier a Fortaleza, me avisa. Demorou, né, cara? Demorou, mas que sorte minha que você lembrou. E no dia que você de fato veio, avisou. Que... Pô, Obrigado. eu agradeço. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Assim, adorei o papo. Adoro falar sobre o Budejo, assim, que, enfim, é o projeto da vida da gente lá no Cariri. E escutem o Budejo, né? Toda quinta-feira aí em todos os tocadores. Escutem a série que já vai estar toda disponível aí para você ouvir quando você for ver esse episódio. Então, obrigado pelo convite, gente. Ai, ótimo. E venha sempre, né? Porque você é cheio de projetos. Vai que daqui a pouco tem outra coisa. Exatamente. E até com mais integrantes do Budejo, né? Verdade. Pois é. Na próxima vamos tentar vir com mais gente aqui. Vamos. Gente, você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Não esquece de ir lá ouvir o Budejo, ouvir Mestres do Vale Encantado. Se ainda não ouvi, se você não estava no planeta Terra também quando tocou, quando saiu A Mulher da Casa Abandonada, vai lá e escuta. Também vale muito a pena. E Que Nem Tu também tem um episódio toda quinta-feira. Não esquece, no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida de podcast, na TV Diário, na Verdinha. Não esquece, tá bom? Até a próxima semana, gente. Próxima semana tem mais. Valeu! Beijo.